Pronto, é o primeiro dia que estou gravando a aula, e aí, igual ao Meet, não aparece gravação. Mas apareceu para vocês que está gravando? Ah, apareceu aqui, uma bolinha vermelha. Pronto, é porque ele é bem sutil, ele aparece só a bolinha. No Meet aparece gravação. Pronto, então, nosso módulo de hoje, nós vamos falar sobre esse evento, que é a queda, que acomete a grande maioria dos idosos, principalmente idosos em estágio de envelhecimento senil, né? Envelhecimento patológico, onde a sua capacidade funcional muitas vezes vai estar ou muito debilitada, em estado de morbidade. Aurélio, Oi? a dona Raquel tá pedindo para tu aceitar ela. Ah, vou lá. Pronto, aceitei. Bem, então hoje nós vamos conhecer o que é esse evento de quedas, né? E como ele realmente impossibilita e incapacita as pessoas idosas. Então, diante dessa descrição da definição, né? Que é uma definição de 1990, de Rubinstein e colaboradores. Aurélio, Oi, o slide não está aparecendo para mim, não sei se está para os outros. tá aparecendo para os outros? O slide? Não. Tá não? Então, deixa eu introduzir de novo. Eu acho que quando eu saí para aceitar as meninas que solicitaram, deve ter saído. Quando aparecer, aí vocês avisam. Apareceu. Pronto, obrigado. Bem, então, diante da definição, a gente percebe que as palavras que mais se caracterizam para definir, né, palavras-chave, para vocês entenderem o que seria queda, é exatamente o que a gente percebe que a pessoa, sem perceber, né, inadvertidamente, ela tem que ir ao solo, né? Ela tem que sair de uma altura que ela se encontra, seja essa altura qual for, seja em pé, seja sentado, seja deitado, desde que essa pessoa esteja acima do solo. E aí, de forma inesperada, essa pessoa vai até o solo, ok? E outra característica importante é que essa pessoa ela pode ter perda ou não de consciência, ou seja, ela pode lembrar como foi que ela caiu, o que foi que levou ela a cair, ou devido ao trauma, a inconsciência persiste, porque dependendo do período de tempo que essa pessoa permaneça no solo, esperando socorro, né, devido à gravidade da lesão que essa queda promoveu, então essa pessoa ela tende a neutralizar essas informações, ela esquece, né, como foi que ocorreu a situação que levou ao evento de quedas, certo? Então, quando vocês perceberem essa palavra quedas, lembrem-se que essa pessoa foi de forma inesperada, que ela saiu de um lugar que ela estava ocupando e foi para um lugar abaixo, geralmente no solo, né? Mas ela pode também, por exemplo, estar numa rede deitado por cima de uma cama e cair da cama, ou desculpa, e cair da rede em cima da cama, que também é caracterizado uma queda, né? Porque o que caracteriza esse evento é quando a pessoa ela sai de um lugar que ela estava ocupando,
que é uma altura maior, e vai para um lugar inferior, né? E aí caracteriza o evento de queda. Porque dependendo do impacto, se a pessoa realmente tem uma fragilidade óssea, como a osteoporose, essa pessoa ela pode ter uma fratura, se essa osteoporose está avançada, mesmo caindo em cima de uma cama, né? Se ela cair em cima do braço, ela pode fraturar a costela, o impacto, né, do braço comprime a costela, pode fraturar. Então, esses são as características principais, tá certo? Para a gente definir e entender o que realmente é o evento de uma queda. Vocês estão me ouvindo bem? Estão me ouvindo bem? Sim, Aurélio. Ah, ok, obrigado. E aí a gente vai ver os índices de epidemiologia que são muito altos, viu? Para entender melhor o quanto a queda ela é realmente um estágio inicial de morbidade na vida do idoso. Ó, uma proporção que varia entre 28% a 35% são idosos que têm 65 anos, que são os que mais caem, né? Então, a partir dessa idade, a gente percebe que os idosos eles ficam mais vulneráveis à queda. E quanto mais a idade vai aumentando, maior é a probabilidade, a porcentagem desse idoso também cair, certo? Ó, 70 anos, a probabilidade aumenta para 35, né? Acima de 75 anos, essa porcentagem aumenta para 42. E aí a gente percebe que o envelhecimento acompanha a queda, mas a gente vê que não é 100%, não são todos os idosos que estão caindo, né? E esses fatores que vão culminar com o aumento da idade, a probabilidade maior de cair, são justamente os fatores funcionais, né? Ou seja, a fraqueza muscular, que a fraqueza muscular que ela é caracterizada pela sarcopenia, né? A diminuição generalizada de massa muscular no sistema neuromuscular vai determinar realmente que esse idoso sedentário ele não tenha força, né, para se prevenir de uma instabilidade postural, que a queda gera uma instabilidade postural, né? Você se desequilibra e o idoso ele não tem uma reação rápida de proteção, de se segurar, e aí vai ao solo, né? E justamente... Professor, Oi, falou pedindo para entrar. tem gente Já. pedindo para entrar? Tá, ok, obrigado. Pronto, obrigado. É porque não aparece barulhinho para mim, como no Meet. O Meet fazia um barulho sonoro quando alguém pedia para entrar. E aí eu tô com o slide na frente, aí eu só vejo o slide. O slide tá aparecendo ainda para vocês, porque como eu fui lá aceitar, não, tá não. Acho que saiu, né, o slide? Saiu. É, quando você vai para aceitar, ele sai. Bem, aí nesse estudo, muito importante, né, caracterizou que de 30 a 60% dos idosos, uma probabilidade muito alta, né, ó, de 30 a 60%. É uma variabilidade que vai de acordo com a situação, né, e os fatores funcionais. Vivendo em comunidade, ou seja, idosos que não estão em instituições de longa permanência. E toda vida que vocês verem essa palavra comunidade, são idosos que estão em casa, né? Não são idosos institucionalizados. Eles caem anualmente, sendo a metade dessa porcentagem experimentando múltiplas quedas. Os estudos também evidenciam que, se o idoso cai uma vez, a probabilidade dele voltar a experimentar um próximo evento de queda é muito alta, essa probabilidade, certo?
porque ele fica realmente, na primeira queda, ele fica traumatizado e ele tende à imobilidade. Lembra nossa aula passada, né, onde ele perde alguns movimentos articulares, ele tem dificuldade de mudar de decúbito, isso é imobilidade. E aí ele está experimentando esse estágio de imobilidade, os fatores funcionais começam a declinar mais rapidamente, principalmente a força, né? Ele fica mais tempo sentado, ele tende a pedir as coisas para as outras pessoas, porque ele tem medo de ficar em pé e cair. E aí, quando está numa situação inesperada, onde ele precisa realmente ser independente para fazer uma determinada função, porque ele está necessitando naquele momento, ou se levantar para ir ao banheiro, principalmente ir ao banheiro, né, numa situação emergencial, e aí ele realmente ele não aguenta o próprio peso corporal, se desequilibra e cai, certo? Então, esses são os fatores. Fora os outros fatores extrínsecos, né, que a gente percebe que estão relacionados ao ambiente, né? Objetos no chão, tapete, quartos com muitos objetos, isso também facilita ele bater em um objeto no próprio quarto e cair, né? A luminosidade, a escuridão à noite, quando ele está dormindo, tem que ficar uma luz acesa no banheiro, no corredor, para que ele tenha percepção do momento que ele vai se levantar da cama e ir até o banheiro, porque o idoso ele tende a ir ao banheiro à noite, então você tem que deixar uma luz acesa. Então são vários fatores extrínsecos, que são os fatores externos, fora os fatores intrínsecos, que são os fatores também internos, né, os biológicos e fisiológicos, principalmente relacionados aos fatores funcionais. Então, quando você junta um fator funcional, principalmente déficit de força, e que vai acarretar déficit de equilíbrio, associado a um fator extrínseco externo, né, que propicia essa queda, então o idoso realmente ele não tem outra escapatória, ele realmente cai, ok? Tem mais alguém querendo entrar? Tá certo. Paloma tá querendo entrar. Ok, eu vou lá. Obrigado. Pronto. Então, muito bem. Então, agora nós vamos perceber que idosos mais saudáveis caem menos, é claro, né? Isso é uma probabilidade lógica, certo? A probabilidade é muito baixa. Por que que essa probabilidade é baixa? Porque ele não vai cair devido a um fator funcional, ou seja, uma diminuição no seu sistema neuromuscular, né? Força. Ele vai realmente cair devido a um fator extrínseco, né? Um objeto no chão, um tapete, né? Qualquer fator dentro da casa ou na rua que propicia essa queda, ok? Então, aqueles que tiveram uma queda, a incidência é maior, em torno de 70%. Então, a gente percebe que realmente é uma probabilidade estratosférica, né? Você ter 70% de chance de cair novamente, então cuidado com os nossos idosos em casa, né? Os nossos, todos nós. Teve um evento de queda, o ideal é você prevenir esse evento, né? Mas já teve um evento de queda, tome muito cuidado para prevenir o fator que levou, né? A já incidir em relação ao fator que levou aquela queda. Em 2010, né? Aí sim, aí foi um estudo realmente bem maior esse, que foi idosos residentes na comunidade de São Paulo. Cerca de 31% caiu no ano anterior e cerca de 11% afirmaram ter sofrido duas ou mais quedas. O que pode ter acontecido, que os autores explicaram nesse estudo, que os idosos, porque não voltaram a cair todos. Por quê? Porque aqueles que caíram se conscientizaram, procuraram assistência fisioterápica, estabilizaram o sistema neuromuscular, né, fizeram treinos de circuito funcional, principalmente com exercícios de equilíbrio, de resistência muscular à fadiga, exercícios de condicionamento cardiorrespiratório. E aí a probabilidade diminuiu, porque esses que caíram se preveniram, se reabilitaram e não voltaram a cair.
certo? Aqueles que não tiveram assistência, é claro, né? Obviamente que realmente voltaram a cair e vão voltar a cair novamente, né? E essas complicações, né? Uma das maiores complicações não é que todos os idosos que caem vão morrer, né? É uma complicação que pode acontecer, principalmente porque esses idosos, eles experimentam outros eventos de queda e eles vão para imobilidade. Então, o primeiro fator, né, que vai deixar essa pessoa vulnerável à morte é justamente a falta de assistência, não, não se reerguer, né, não estabilizar o sistema neuromuscular, o sistema esquelético, o sistema cardiorrespiratório. Então, esses idosos eles vão caminhando para a imobilidade e a cada dia vão ficando mais imóveis, inativos, né? Podendo até chegar à síndrome do imobilismo. E quase todas as mortes, ó, são consequentes à fratura do colo femoral. É a que mais debilita o idoso, porque justamente vai privar esse idoso de caminhar, né? E a fratura de colo femoral geralmente ocorre com idosos que têm osteoporose, que é onde mais incide a osteoporose é no colo do fêmur e na região lombar. Então, uma cicatrização, uma consolidação óssea com osteoporose, ela é mais demorada. Então, esse idoso ele vai ficando mais debilitado, né? Porque o tempo de cicatrização é maior, o tempo de imobilidade é maior, e devido a toda essa situação, né? Toda essa situação triste, debilitante para ele, traumatiza. Quando ele se recupera dessa fratura, ele se restringe ao leito, ele não quer mais voltar a andar, ele sente muito medo, né? Então ele começa a criar uma dependência. E aí isso possibilita e facilita outras doenças, principalmente a pneumonia, que é a que mais ocorre, recursos de longa duração. E aí a pneumonia ela gera a grande maioria dos idosos que morrem por falta da mobilidade devido a uma fratura, não foi a fratura que levou o idoso a morrer, foi uma doença secundária, né? Foi a pneumonia. E aí, debilitante, uma bactéria forte, e esse idoso não resiste, já tem um sistema imunológico baixo, fraco, né? Por todos os fatores que a gente já conhece, e realmente a causa maior é a pneumonia, ok? E desenvolve medo de quedas. É por isso que ele realmente tem muita resistência a voltar a caminhar. Precisa de um apoio muito grande da família, né? A família que tem que dar esse impulso primeiramente, e aí aciona a fisioterapia, juntamente com o apoio da família, o apoio da fisioterapia, e se necessário, um apoio psicológico, esse idoso pode ser resgatado, né? E voltar realmente a ter confiança, a se sentir feliz, né? A ter o sentimento de utilidade, eu sou útil, ainda posso vencer essas dificuldades, eu vou voltar a caminhar. Mas o que acontece? Acontece todos esses efeitos mórbidos aqui, né? Ele tende a ficar triste, se sente inútil, se isola da sociedade, né? Esse isolamento social é porque realmente ele não sai mais de casa, ele fica restrito à casa, né? E aí todos esses fatores, principalmente os emocionais e os sociais, né, a privação social também, mas por escolha própria, faz com que esse idoso ele comece a ficar cada vez mais debilitado, né, um estágio de morbidade mais acelerado. E esse medo de quedas, ele se agrava cada vez mais por esse fator importantíssimo aqui, turma. Devido à queda, ele fica muito tempo ao chão, né? Então, períodos que ele permanece mais tempo ao chão, no momento da queda, esperando socorro, são os que mais caracterizam, né, o medo de voltar a caminhar. Porque ele pensa assim, não, eu vou cair, não vai ter ninguém que me socorra, vai acontecer o que aconteceu da outra vez, ele lembra do trauma, porque o trauma fica realmente gravado, ele lembra dessa situação triste, de inutilidade, não conseguir se levantar só, e aí ele tende
a ficar mais isolado ainda, a mais a imobilidade. Então, o medo realmente fica um medo bem caracterizado. O medo realmente ele é maior do que a vontade de voltar a ser independente. Então, isso é uma privação muito grande na vida psicológica desse idoso. Deixa eu lá se tem mais alguém querendo entrar. Tem não. E após essa queda, né, o que que acontece? Ó, uma probabilidade muito alta, 50% desses idosos, eles desenvolvem, né, esses fatores aqui, né, ó, desidratação, a pneumonia aqui, ó, pneumonia, que é uma das maiores causas de morte de idosos pós-queda, perda da independência, né, os fatores funcionais começam a declinar mais ainda, ok? Porque ele agora está no estágio de imobilidade, tendem a ser mais velhos, né? Isso a gente já viu aqui hoje nesse debate. Quanto maior a idade, maior o declínio desse idoso, maior o medo, maior a probabilidade de cair, maiores são as suas debilidades neuromusculares, funcionais. Desenvolvem úlceras de decúbito, percebam que os fatores aqui envolvidos são fatores que estão relacionados com a síndrome do imobilismo, não é? Ó, úlceras de decúbito. E aí, essa exclusão social, esse sentimento de inutilidade, o medo, a depressão, faz com que ele comece a apresentar distúrbios cognitivos. Então, a gente sabe que distúrbios cognitivos, múltiplas contraturas, né? E aí vão surgir úlceras de decúbito, aí ele começa a usar fralda, aí ele começa a ser incontinente, aí já tem instalado aí fatores da síndrome do imobilismo, né? E os institucionalizados são os mais vulneráveis, né? Os institucionalizados. Porque alguém entrou? Pediu para entrar? Tá certo, então foi só um ruído. Então, a institucionalização, a própria instituição de longa permanência, ela é um ambiente, é um fator extrínseco que tende a possibilitar esse idoso, né, a ser mais vulnerável à queda. Por quê? Porque ele passa o dia inteiro sentado ou no seu quarto deitado dormindo. Então, a cada dia, a sua gravidade funcional vai aumentando, né, porque ele não tem estímulos de mobilidade. A sua capacidade funcional, associada à sua capacidade cognitiva, estão em declínio brusco, né, rápido, rápido e progressivo, ok? A redução nas atividades de vida diária na independência é um fator que a gente já sabe que vai acontecer, e a gente já disse isso hoje, né? Então, esse fator é o que vai gerar inutilidade, o idoso se sentir inútil, porque ele percebe que ele está cada dia mais dependente das suas atividades de vida diária, principalmente ao banheiro, tomar banho sozinho, se vestir. Então, esses fatores funcionais, caminhar, né? Que quem é que quer ficar sem a funcionalidade de caminhar? É muito complicado, é muito difícil. Você perceber que você não consegue caminhar sozinho. E para não estar incomodando as pessoas de casa, esse idoso, ele tende a solicitar menos o auxílio para caminhar, né? Porque ele se sente um peso, um fardo. E aí ele tende a ficar mais debilitado, não é isso? Com certeza. Fraturas do colo femoral também são causas conhecidas de declínio funcional, né? Havendo evidências de que outros tipos de fratura também podem influenciar significativamente sobre a independência, principalmente quando tem também fraturas de membros superiores, certo? Não é igual à fratura do colo femoral, porque ela priva, né? Ela priva totalmente o idoso de caminhar no momento da consolidação óssea. E aí o retorno à caminhada é mais complicado. Precisa que o emocional, né, o psicológico desse idoso esteja muito bem estabilizado, para ele
para ele aderir o retorno. Mas uma fratura de membro superior também pode levar ao declínio funcional. Oi? Alguém vai fazer Roberto algo tá pedindo para entrar? Ah, eu pensei que ia fazer uma pergunta. Obrigado. por nada. Pronto, aceitei. Porque uma fratura de membro superior também pode levar à imobilidade, né? Certamente esse idoso ele tende, não são todos, né? Mas ele tende pela situação de que o braço tem que ficar imobilizado, e aí um médico do posto, né? Ou o próprio médico que fez realmente todo o processo de imobilização, que orientou a família, pede para esse idoso ficar mais tempo sentado, mais privado a movimento, e aí esses fatores, essas orientações errôneas, fazem com que esse idoso ele comece a ficar mais tempo imobilizado, né? Principalmente orientações de profissionais de saúde. E as causas dessas quedas, né? Então, vamos aqui para alguns fatores intrínsecos, por exemplo, a redução da capacidade de processar informações, a redução da capacidade cognitiva. Esse idoso, ele tem um processo de declínio funcional, ou seja, principalmente de força, de equilíbrio, de coordenação, né? Mas ele não tem consciência disso. Ele não tem consciência de que ele não consegue agora, nesse momento, ele não pode se movimentar sozinho, que ele tem que ter um auxílio, né? Que ele tem que ir para a fisioterapia para recuperar esses fatores. E aí ele tende a fazer alguma função, né? Não consegue suportar a instabilidade postural e cai, certo? Outro fator intrínseco é a redução das habilidades motoras, né? A imobilidade, a perda do estímulo de caminhar, de se movimentar sozinho, né? E os fatores neuromusculares aqui também agindo de forma preponderante para esse declínio motor de mobilidade. Então, a gente já sabe que aqui a imobilidade ela já está agindo, né? A redução das habilidades motoras, redução da concentração e atenção, que está relacionado também à capacidade cognitiva, né? O idoso desatento, desconcentrado, né? Caminha de forma desatenta, não percebe obstáculos no meio, né? Porque está com falta de atenção, tropeça e cai. A gente sabe que também o déficit visual, associado ao déficit de concentração e de atenção, principalmente de atenção, e o déficit visual associado também permite isso, né? Essa queda. E a recuperação mais lenta de uma perturbação postural, de um desequilíbrio, né? Aqui é o desequilíbrio. Principalmente porque nós já sabemos que as fibras do tipo 2, elas diminuem significativamente, mais do que as fibras do tipo 1. Então, o idoso fica mais lento. Consequentemente, para se recuperar de uma instabilidade postural, de um desequilíbrio, ele não consegue. Então, vai ao chão, certo? Doenças também caracterizam, né, eventos de queda, porque ela traz consigo seus sinais e sintomas, né? Principalmente sinais e sintomas funcionais. Um idoso que tem uma doença de epilepsia, que tem uma crise de epilepsia, geralmente, com certeza, ele vai cair, né? Porque é um fator, é uma doença que desestabiliza convulsões. E aí, geralmente, essas pessoas caem. Doença de Parkinson, por todas as suas características de rigidez, diminuição da mobilidade, né? Associado também aos outros fatores que esse idoso já traz consigo, sedentarismo,
né? Então, mas a própria doença, né, a bradicinesia dessa doença, movimentos lentos, e aí os fatores funcionais, fraqueza muscular, déficit de equilíbrio, déficit de coordenação, que essa doença também promove, então isso vão combinar com quedas, certamente. Quem tem doença de Parkinson cai mais do que um idoso que não tem nenhuma outra doença, né? Isso é óbvio. As doenças miopáticas, né? O idoso que tem fibromialgia, porque a gente sabe que a fibromialgia, ela traz consigo um fator emocional também, é uma depressão associada a uma tristeza, porque a pessoa, ela realmente adoece a mente, porque o corpo está doente todos os dias, a dor irradiada e somatizada, ela é toda hora, né? Principalmente durante o dia, ela acontece várias vezes ou durante o dia inteiro, então esse idoso ele começa a ficar mais triste, debilitado, isolado, e também vai levar associado aos fatores de mobilidade, né? E as demências com certeza, porque o idoso que tem Alzheimer, ele não tem consciência da sua incapacidade, da sua imobilidade, da sua fragilidade, dos seus declínios funcionais, né? Então, ele tem um ímpeto de se levantar e se levanta mesmo. E aí se levanta de forma brusca e de forma brusca também cai. Não tem como reagir a uma situação de estabilidade postural. As medicações, né? Então, gente, vocês estão percebendo que são tantos fatores. Agora, medicação é um fator extrínseco, né? É um fator externo. E aí você imagine assim, uma medicação associada aos outros fatores intrínsecos que já tem, ou seja, o idoso, é por isso que ele cai mais. Porque tem tantos fatores combinando, associados, para facilitar a queda, porque a maioria dos idosos, eles tomam medicações, né? Certamente eles tomam. Ou para osteoporose, para diabetes, para pressão alta. Muitos idosos, a grande maioria, eles são polifármicos. Eles tomam várias medicações. E essas medicações, elas têm um efeito de diminuir as reações do idoso, deixar ele mais letárgico, deixar ele mais sonolento, né? E aí eles têm 3 vezes, ó, maior o risco de cair com as medicações associadas. Então, a medicação, porque não é só uma medicação, não é, são várias medicações que eles tomam. Então, essas medicações, elas se somatizam os seus efeitos e fazem com que o idoso, com outros efeitos que ele já tem associado de outras doenças e da própria imobilidade que ele está tendo, então, realmente, ele vai ser mais fragilizado a esse evento, né? E aí, quando esse idoso cai, o que é que nós temos que fazer, né? Principalmente os profissionais de saúde e nós fisioterapeutas, que vamos realmente... Oi? Alguém quer entrar? Eu vejo? Não, ainda não. Alguma dúvida? Então, a nossa avaliação, principalmente da fisioterapia, porque nós aqui vamos assistir esse idoso, né? Vamos reabilitar todos esses fatores funcionais e esses fatores cognitivos também. Nós vamos ter que fazer uma avaliação bem detalhada para tentar investigar quando esse idoso não lembra, né, a causa da queda, é claro, né? A grande maioria lembra como foi que caiu. São poucos idosos que eu já atendi pós-queda que eles não lembram como foi o evento. E quando eles não lembram, a família sabe relatar, ok? Mas se porventura esse idoso não sabe, então esses são os fatores principais que a gente deve investigar para tentar descobrir a causa desse evento, né? Então, o principal deles é a perda da consciência, ou seja, ele está com déficit cognitivo, né? Déficit cognitivo que tende à demência faz com que esse idoso ele não tenha consciência da sua impossibilidade, das suas incapacidades, né?
do seu nível de funcionalidade. Então, ele tende a sempre repetir ações que levam a cair, porque ele vai esquecendo, né? E também tem um nível de atenção e concentração reduzido, quando ele está com a capacidade funcional, desculpa, com a capacidade cognitiva reduzida, certo? E mesmo que você oriente, que ele, olha, quando o senhor quiser se levantar da cadeira, me chame, que eu vou com o senhor. Ele esquece desse detalhe, dessa orientação, esquece que realmente ele não pode. É por isso que em instituições de longa permanência e até nas residências de idosos que têm déficits cognitivos, que eles têm que ter assistência para caminhar, o que é que a família faz e as instituições fazem? Infelizmente, amarrar no leito. Infelizmente, né? Para evitar quedas, porque a queda traumatiza, pode levar a um TCE, algo mais grave, né? A fratura já é algo grave. Imagina aí um TCE, um traumatismo crânioencefálico. Então é muito perigoso. Então, infelizmente, vai ter que amarrar esse idoso na cadeira, né? Vai ter que impossibilitar ele de tentar se levantar sozinho. Tonturas, né? Então a gente vai investigar se foi tonturas, se foi uma palpitação, o coração acelerou, né? Pode ser um problema cardíaco, que gera uma hipotensão postural, e aí esse idoso se desestabilizou e caiu, né? Aí pode ser descoberto que ele pode ter até problemas cardíacos, como arritmia, certo? Que foi no momento que ele tentou se levantar, tentou fazer uma atividade mais brusca, subir uma escada, subir uma ladeira, né? E aí teve um evento de queda, porque algo aconteceu para possibilitar isso, e a gente já descobre outras doenças que, que até o momento ele não tinha a percepção que tinha, né? E após as refeições, o que é que acontece com a grande maioria de nós todos, e principalmente nos idosos, né? Que já tem uma letargia, é a hipotensão, a queda da pressão, a sonolência, a vontade de se deitar, de dormir, de repousar, né? E aí isso pode ter gerado, né? Ele estava mais sonolento, e aí foi fazer uma atividade mais intensa em casa, e aí desatentamente caiu, certo? Baixou devido ao estágio pós-alimentação, aí pode ter gerado essa queda, certo? Mais uma investigação que pode ter sido. E a fraqueza súbita, é aquela fraqueza súbita que ocorre no AVC. O idoso tem um enfraquecimento geral do corpo e cai. Então, isso pode ser já um evento, né, transitório de um AVC. Então, investigar, né? E prescrição de novos medicamentos também aumentam o risco, que os medicamentos estão se somatizando, os seus efeitos, né? E aí o idoso já é mais letárgico, e aí isso caracteriza realmente uma instabilidade postural. Então, verificar se pode ter sido esse item também. E o último item mais debilitante são idosos hospitalizados e acamados, né? Porque ele já está no estágio de mobilidade, por algum fator, ou pós-cirúrgico, ou pós-fratura, né? Qualquer fator, ou a própria situação psicológica desse idoso mesmo, que já está no isolamento social, ele tende a ficar mais acamado, mais restrito ao leito, por achar que ele não vale, que ele o seu emocional já está muito debilitado, né? E aí ele começa a pensar assim, não sei porque eu ainda estou vivendo, no que eu não já morri, eu só dou trabalho, me deixe aqui só, eu não quero fazer nada, né? Então é uma situação também de mobilidade, principalmente porque esse idoso fica mais restrito ao leito, e eles são bem mais propensos, né? Principalmente quando eles tendem a tentar fazer algo sozinho, que é se levantar do leito, ok? E tentar o maior número de informações possíveis para a gente preencher todos esses detalhes, né? Então, escrever bem direitinho a história dessa queda, e se teve fratura, né? A gente torce, a gente ora para que não tenha fraturas. E essas doenças crônicas também capacitam o idoso. Não está caracterizado aqui nessa aula, porque os autores não caracterizaram, mas a própria osteoartrose, que esse idoso que tem deformidade nos pés, nos joelhos,
né, que geram instabilidade na marcha, que pode gerar um desequilíbrio, esse idoso também pode cair, né? Associado também aos fatores funcionais, é claro, de fraqueza muscular, déficit de equilíbrio, né? Então, a alteração óssea associada a um fator funcional também pode levar esse idoso a cair, né? E a independência nas AVDs, a gente tem que investigar para saber como é que esse idoso está na sua funcionalidade. Se ele utiliza instrumento para auxílio à marcha, bengala, né, andador, porque é importante nesse início ele ter esses instrumentos de apoio, de auxílio. A avaliação do estado mental, muito importante, né, a capacidade cognitiva. E a gente não esquecer de avaliar equilíbrio e coordenação motora, né, os testes de equilíbrio e de coordenação, principalmente na marcha dinâmica, né? Para avaliar o equilíbrio, a gente vai utilizar o teste de equilíbrio de Berg, que é muito bom, né? Para avaliar a marcha e a coordenação motora, a gente também utiliza o teste do TUG, e ele é muito bom também porque ele dá uma caracterização de se esse paciente tem muita fraqueza de membros inferiores, porque tem um teste de se levantar da cadeira, né? Ele se levanta de uma cadeira, ele anda um percurso, ele gira, faz um movimento de rotação, né, que já se desequilibra, porque você já avalia o equilíbrio também nesse momento, e ele volta e senta na cadeira. Então, tanto avalia a marcha, como avaliar a coordenação do movimento, se esse idoso anda arrastando os pés, que também pode levar à queda. No giro, você já avalia o equilíbrio, né? E na volta, ao sentar, como é que o idoso está sentando, se ele se joga na cadeira, né? Que é o primeiro fator também de fraqueza muscular, certo? Avaliar esse ambiente, para saber como esse ambiente está, se tem muitos obstáculos que podem levar esse idoso a cair, né? Então, pedir essa orientação à família, como é que é o quarto, como é que é a casa, o corredor. Na avaliação da marcha, aquele teste de TUG é muito bacana para avaliar a marcha, equilíbrio e coordenação. Avaliar muito bem especificamente o equilíbrio com apoio unipodal, né? Com olhos abertos e olhos fechados. Avaliação da capacidade cognitiva, muitíssimo importante, com um mini exame do estado mental, que nós vamos conhecer lá na instituição, quando a gente for aplicar. Eu aplico esses instrumentos lá na prática e vocês me auxiliando para aprenderem a aplicar. Avaliação de força e nas atividades de vida diária. E aí você prescreve o seu treino da cinesioterapia e o treino cardiorrespiratório, né? Porque não adianta eu só dar estabilidade neuromuscular, musculoesquelética, então também dá a estabilidade cardiorrespiratória, né? A cinesioterapia respiratória. E muito importante que a gente não se atenta é ensinar esse idoso a se levantar. Se ele tem bengala, se levantar com o auxílio da bengala, se ele tem andador, se levantar com o auxílio do andador, né? E é muito importante esse ensinamento. Na prevenção primária, o que é que a gente pode estabilizar? A gente pode orientar as instituições e as comunidades com as palestras de prevenção e orientação, né? Ver se esse idoso está tendo suplementação de cálcio e vitamina D. A fisioterapia, ela tem que agir principalmente com exercícios de equilíbrio, coordenação e resistência muscular à fadiga, porque vai dar estabilidade às AVDs. Alimentação adequada, mas isso aí é com a família, né? Orientar que procura um nutricionista. Avaliar os riscos domésticos, principalmente os relacionados a objetos, tapetes, luminosidade, escadas, com sinalizadores, né? E a revisão periódica dos medicamentos. Viu, turma? Vocês estão aí ainda? Estamos. Sim. Ah, sim. Dá tempo para fazer a frequência, turma? Hum? Acho que dá. Ah, mas o senhor tem acesso à lista de pessoas que entraram na turma? Ah, mas me dá um trabalhão fazer isso, viu?
Eu tenho que olhar um tudo. Aurélio, Oi. qual vai ser o conteúdo da prova para amanhã? Vai ser tudo? Não, tudo não. Olha, eu já pensava que vocês tinham feito a prova.